O que verdadeiramente ocorre na mente masculina no momento em que seus pensamentos sobre ele tornam-se compulsivos, no instante em que ele passa a ocupar completamente sua consciência sem possibilidade de domínio, no momento em que todos os intervalos disponíveis são tomados por reflexões a respeito dele, reflexões que adquirem autonomia própria. E caso eu revelasse que uma alteração mental específica e calculável ocorre nele desde o instante em que você perde a capacidade de cessar seus pensamentos a respeito dele. Alterações significativas na maneira como ele te enxerga, como responde a você, no que experimenta estando ao seu lado, constituem resultado direto da natureza e da força sentimental das suas reflexões permanentes sobre ele. Jung identificou uma realidade significativa acerca da essência do raciocínio e da percepção. O raciocínio não representa um acontecimento isolado que permanece aprisionado em sua consciência. Trata-se de uma emissão efetiva por meio do subconsciente compartilhado que atinge a pessoa que constitui seu foco e provoca nela transformações autênticas e quantificáveis no equilíbrio afetivo, na visão que tem de você, na tendência recíproca à aproximação ou ao distanciamento. Transformações que podem estabelecer inteiramente o rumo de uma possível conexão entre vocês. E exatamente isso que raríssimas mulheres entendem. No momento em que você reflete de maneira compulsiva sobre um homem e não consegue cessar, no momento em que essas reflexões são repletas de aflição, de carências, de receio da separação, você não está simplesmente vivenciando um caos sentimental individual. Você está configurando ativamente a condição mental dele em relação a você, e frequentemente de modo a gerar precisamente o contrário do que almeja, convertendo-o de um homem possivelmente atraído em alguém retraído e blindado por processos imperceptíveis, porém intensamente concretos. Jung determinou que no momento em que uma mulher não consegue cessar de refletir sobre um homem, principalmente quando suas reflexões são compulsivas, repletas de carências e de uma aflição não revelada, ela transmite, por meio do campo mental coletivo, uma força específica que desencadeia nele, seja uma receptividade acolhedora ou um bloqueio defensivo. E essa ativação não constitui decisão deliberada da parte dele. Representa a resposta involuntária do organismo nervoso à natureza da força mental que percebe provindo de você. Permaneça até o encerramento, porque vou te mostrar 5 transformações específicas que ocorrem num homem no momento em que você medita excessivamente nele sem conseguir se dominar. E porque a absorção dessas transformações pode modificar radicalmente não apenas seu relacionamento com ele, mas igualmente a maneira como converte uma fixação prejudicial numa existência mental carinhosa que beneficia a conexão. Mas anteriormente a entrar nessas 5 transformações, é fundamental compreender a distinção básica entre reflexões benéficas sobre alguém e reflexões compulsivas. Durante os anos, identifiquei um intenso equívoco sobre o que realmente representa não conseguir cessar de refletir em alguém. Inúmeras mulheres compreendem esse estado compulsivo como evidência de afeto intenso, de ligação importante até de sorte compartilhada. E ocasionalmente é a situação, mas muito mais constantemente, principalmente no momento em que essas reflexões surgem acompanhadas de aflição e impressão de impulsividade, constitui indicação de algo inteiramente diverso, uma lesão não resolvida que procura a resolução concentrando-se numa pessoa, um espaço vazio interno que buscamos ocupar com imaginações de conexões ou receio de rejeição, que produz carência compulsiva de domínio por meio da meditação permanente. A distinção fundamental não reside na regularidade das reflexões,
podemos refletir constantemente em alguém de maneira benéfica ou de maneira compulsiva. A distinção reside no que você experimenta ao refletir nele, no impacto dessas reflexões no seu equilíbrio interno, no nível de domínio que você possui sobre o próprio mecanismo mental. No momento em que você reflete em alguém de maneira benéfica, essas reflexões te proporcionam contentamento. Você demonstra felicidade quando ele surge na consciência. Você fica agradecida por ele estar presente na sua existência. Você pode refletir nele e, posteriormente, retornar para o emprego, para os companheiros, para as outras esferas da sua existência, sem se sentir desorientada ou desgastada. Você preserva o sentimento de estar independentemente dele. No momento em que você reflete em alguém de maneira compulsiva e não consegue cessar essas reflexões, isso desencadeia uma aflição. Você experimenta uma compressão no tórax, uma inquietação sobre quando vai encontrá-lo novamente, um impulso compulsivo de verificar o aparelho celular. Você não consegue mais orientar a concentração para outro lugar sem um empenho gigantesco. O emprego é prejudicado, as companhias são negligenciadas. Você existe no piloto automático porque as reflexões sobre ele sugam toda a sua força vital. E é exatamente isso que Jung pretendia nos fazer compreender. Esses dois tipos de reflexões transmitem força totalmente diversa para o subconsciente coletivo e geram nele transformações totalmente diversas. As reflexões que surgem da completude do afeto autêntico, da gratidão, sem segundas pretensões, emitem força libidinal solta, uma força vital que circula desde a abundância e não desde a carência. No momento em que essa força atinge a mente dele, é identificada como suave, alimentadora, atraente. As reflexões que surgem da carência de lesões não resolvidas, de carência desesperada, transportam força libidinal restrita, uma força vital, aprisionada de complexos não solucionados. No momento em que essa força atinge a mente dele, é experimentada como pesada, absorvente, repulsiva. E aqui está a realidade fundamental. Você não determina deliberadamente que força transmite. A natureza da força é reflexo imediato do equilíbrio interno desde onde essas reflexões surgem. Portanto, caso você reflita nele de maneira compulsiva, porque está agindo desde um espaço vazio não ocupado, receio de rejeição, carência de aprovação externa, não importa o quanto tenta deliberadamente aparentar desapegada e suave, a força intensa que emite por seus pensamentos persistentes será a de carência e coerção. E ele vai experimentar isso, vai responder de maneira defensiva, mesmo que não compreenda deliberadamente o motivo. Vou agora te mostrar a primeira transformação específica que ocorre num homem no momento em que você medita excessivamente nele sem conseguir se dominar. O que vou dividir esclarece possivelmente finalmente, porque quanto mais você reflete nele, mais ele aparenta se distanciar. Transformação número 1, a ativação do mecanismo de vigilância sentimental e a edificação de estruturas de proteção contra uma invasão energética identificada. No momento em que você reflete de maneira compulsiva num homem, no momento em que essas reflexões são permanentes, potentes e repletas de carências sentimentais, a primeira transformação que ocorre nele é a ativação do mecanismo de vigilância sentimental que todos possuímos. Um mecanismo primitivo que supervisiona os limites mentais e indica quando alguém ou algo busca atravessá-los sem permissão. Assim que esse mecanismo é ativado, ele passa a erguer involuntariamente proteções contra o que identifica como invasão energética. Jung mencionaria a resposta de conservação mental. Todos possuímos limites imperceptíveis ao redor do nosso território sentimental e mental.
Esses limites existem para salvaguardar nossa integridade, para regular quem e o que permitimos penetrar nas camadas mais intensas da percepção. São extremamente receptivos à natureza da força que absorvem dos demais. No momento em que a força que provém de você é suave e considerada da independência dele e sem imposições, os limites permanecem penetráveis e receptivos. Mas no momento em que a força é pesada e persistente e repleta de carência, não manifesta os limites, se bloqueiam involuntariamente como estrutura de salvaguarda. Identifiquei que no momento em que uma mulher reflete de maneira compulsiva num homem, principalmente quando essas reflexões surgem acompanhadas de aflição sobre o estado da conexão, receio da separação e carências de reconfirmação, ela transmite permanentemente ondas de força mental, identificadas como tentativas de ingresso no território sentimental dele, sem ser convidada. O mecanismo de vigilância sentimental dele, que opera abaixo do patamar da percepção, identifica essas tentativas e responde com indicações de alerta interno. Repentinamente, sem compreender o motivo, ele passa a se experimentar desconfortável refletindo em você. Identifica a interação com você como desgastante ao invés de revitalizante. Experimenta a carência de estabelecer afastamento físico e sentimental para conservar seu sentimento de independência. E quanto mais você reflete nele de maneira compulsiva, mais transmite força, mais esse mecanismo de vigilância se intensifica até que ele acabe te esquivando ativamente. Não porque estabeleceu deliberadamente que não deseja relacionamento, mas porque todo o organismo nervoso dele indica perigo, transgressão de limite, carência de autoconservação. O que torna essa transformação especialmente prejudicial é a espiral que se estabelece. Quanto mais ele se distancia, mais você se aflige. Quanto mais você se aflige, mais reflete nele de maneira compulsiva. Quanto mais reflete nele de maneira compulsiva, mais você irradia força invasiva. Quanto mais você irradia força invasiva, mais ele fica defensivo. Assim, se estabelece a espiral descendente, onde sua tentativa de preservar a conexão pela reflexão permanente gera precisamente o afastamento que mais receia. Jung esclareceria que isso não é imperfeição de personalidade nele, nem evidência de que o afeto não existe. É resposta involuntária de mente saudável à força identificada como transgressão de limite, mesmo que essa transgressão não seja proposital. A única maneira de reverter essa ativação das estruturas de proteção é cessar totalmente de transmitir essa força invasiva, o que demanda não apenas refletir menos nele, mas principalmente modificar o equilíbrio interno que produz essas reflexões e resolver os espaços vazios que estabelecem a carência de fixação. Transformação número 2. O deslocamento da identificação de atributo dele e o início acelerado de mecanismo de desilusão. Jung realizou identificação notável sobre identificação humana. A maneira como enxergamos os demais não é operação objetiva da personalidade deles, mas edificação efetiva que depende intensamente da força sentimental que relacionamos a eles. A segunda transformação que ocorre num homem, no momento em que você medita excessivamente nele, é que a identificação dele sobre suas características passa a se alterar constantemente de maneira desfavorável. Porque a força de aflição e carência que você transmite pelas suas reflexões compulsivas polui a maneira como ele te enxerga. Características que admirava anteriormente se tornam aspectos que o perturbam. No princípio, quando a conexão era recente, quando você ainda não era aprisionada de reflexões compulsivas, ele te enxergava por meio do prisma da exploração e da alternativa.
Suas características eram valorizadas, suas particularidades eram encantadoras, sua existência era motivadora. Mas no momento em que você passa a refletir nele de maneira compulsiva, quando a força que transmite passa de suave para pesada, de solta para necessitada, a lente por meio da qual ele te observa se modifica. Identifiquei que esse deslizamento de identificação ocorre de maneira muito específica. As características que admirava anteriormente, por exemplo, sua independência, passam a lhe aparentar afastamento. A fragilidade que apreciava passa a aparentar dependência exagerada. O envolvimento que considerava lisonjeador passa a aparentar possessividade asfixiante. O que não é que essas características se modificaram objetivamente em você é que a força sentimental diversa que transmite pelas reflexões compulsivas estabelece filtro de identificação diverso por meio do qual ele interpreta o mesmo comportamento. Jung esclarecia isso pelos conceitos de projeção e contágio sentimental. No momento em que você reflete permanentemente nele, desde local de aflição, projeta nele não apenas reflexões, mas equilíbrios sentimentais. Esses equilíbrios sentimentais projetados passam a influenciar a maneira como ele te identifica, passam a te relacionar a sentimentos de peso, coerção, desconforto, que na verdade são as próprias aflições dele, que absorve e internaliza por meio do campo sentimental coletivo. Uma vez essas relações desfavoráveis constituídas, o mecanismo de desilusão se acelera. Onde anteriormente enxergava potencial de bela conexão, agora enxerga complicações. Onde experimentava a atração magnética, agora experimenta a obrigação pesada. Onde aguardava suas interações com entusiasmo, agora as receia com suave apreensão. E aí está a tragédia. Você possivelmente não tenha alterado nada externamente nos seus comportamentos ou expressões. A transformação ocorre na dimensão imperceptível da força mental, na natureza da sua existência mental ao redor dele, mas as consequências na identificação dele são tão autênticas quanto se você tivesse alterado radicalmente seu comportamento observável. Quanto mais essa identificação desfavorável se estabelece, mais fica complicado reverter, porque tudo que você realiza agora é interpretado por meio desse filtro poluído que ratifica, sem cessar, que ele está correto em te enxergar como origem de peso e coerção, ao invés de contentamento e alternativas. No momento em que você não consegue cessar de refletir em alguém, você não ocupa apenas a própria consciência. Você ocupa o território mental dele. Você infiltra sentimentos que ele experimenta sem compreender a origem e modifica a identificação dele de você pela força imperceptível, mas intensamente autêntica, que suas reflexões transportam. Transformação número 3. O despertar de oposição subconsciente e a carência crescente de recuperar independência pelo estabelecimento de afastamento. Jung determinou que no momento em que uma pessoa experimenta sua independência ameaçada, quando experimenta que alguém procura dominá-la ou possuí-la, a resposta instintiva é oposição, uma carência primitiva de recuperar sua liberdade e independência. A terceira transformação que ocorre num homem, no momento em que você medita excessivamente nele, é a ativação dessa oposição subconsciente, que se manifesta por vontade crescente de estabelecer afastamento, de recuperar a independência, de demonstrar para si mesmo que não é dominado por você, nem pela conexão que os conecta. Para a maioria dos homens, o sentimento de independência é a própria fundação da identidade. Desde a infância, são instruídos a apreciar independência, a identificar carência como fragilidade, a proteger ferozmente sua liberdade de determinar caminhos sem coerção externa.
No momento em que um homem experimenta mesmo subconscientemente que essa independência está ameaçada pela potência da força sentimental provinda de você, algo primitivo e poderoso é ativado. Identifiquei que essa oposição não é deliberada nem proposital. O homem constantemente é incapaz de esclarecer porque experimenta repentinamente carência de território. Por que mencionar de futuro o deixa desconfortável? Porque identifica razões para ser menos disponível. Tudo que experimenta é coerção, impressão vaga, mas persistente, de que sua liberdade está sendo restringida e a resposta involuntária dele é se recolher, estabelecer afastamento que restitui o sentimento de domínio sobre a própria existência. Quanto mais você reflete nele de maneira compulsiva, mas transmite força de carência, mais essa impressão de coerção fica potente, porque no nível subconsciente ele identifica que você precisa dele, além do razoável, que há expectativas não mencionadas, investimento sentimental que ultrapassa a fase atual da conexão, agenda implícita a qual ele não aderiu. Jung esclareceria que essa oposição é estrutura saudável de conservação mental. No momento em que alguém procura ocupar seu espaço vazio por meio de você, quando alguém te utiliza como âncora sentimental, sem edificar própria estabilidade interna, permitir-se utilizar assim sempre acaba por desgastar os recursos sentimentais de qualquer pessoa. O subconsciente dele, mais sábio que o ego deliberado, identifica a dinâmica doentia que está se instalando e estabelece oposição para salvaguardar a integridade mental dele. A manifestação externa dessa oposição é estabelecimento progressivo de afastamento, respostas menos entusiasmadas, postponação de encontros, interações mais superficiais, esquivação de assuntos, de sentimentos ou futuro. Tudo isso não porque o afeto ou o envolvimento desapareceu, mas porque o mecanismo dele busca restabelecer equilíbrio, recuperar independência que experimenta ameaçada pela potência unilateral do seu investimento sentimental. E aqui está o círculo vicioso. Quanto mais ele toma afastamento para recuperar a independência, mais você se experimenta abandonada. Quanto mais se experimenta abandonada, mais reflete nele de maneira desesperada para buscar segurar conexão que aparenta escapar. Quanto mais reflete nele de maneira desesperada, mais transmite força de carência. Quanto mais transmite força de carência, mais ele experimenta coerção. Quanto mais experimenta coerção, mais resiste e se distancia ainda mais. Essa espiral persiste até que relacionamento potencial seja inteiramente destruído, não por ausência de afeto ou compatibilidade, mas pela dinâmica energética doentia estabelecida pelas reflexões compulsivas. Transformação número 4. A constituição de padrão de esquivação e condicionamento pavloviano que te relaciona ao mal-estar sentimental. Essa transformação é especialmente traiçoeira, porque passa inteiramente por mecanismos de condicionamento que ocorrem no subconsciente. No momento em que você reflete de maneira compulsiva num homem durante muito período e cada interação com você é repleta da força de aflição e carência que você irradia o cérebro dele, passa involuntariamente a te relacionar a equilíbrios de mal-estar sentimental, estabelecendo padrão de esquivação que pode se tornar tão poderoso que sua simples existência ou até o pensamento de você desencadeia a resposta instintiva de escape. Jung estudou em detalhes como o subconsciente aprende por relação sentimental. Esse mecanismo não necessita determinação deliberada nem absorção intelectual. Opera por condicionamento pavloviano clássico. Caso cada vez que um homem interage com você ou reflete em você, ele experimenta simultaneamente coerção, aflição, desconforto que você transmite energeticamente,
O cérebro dele acaba te relacionando involuntariamente a esses equilíbrios desfavoráveis. Identifiquei como esse condicionamento se instala com o período. No princípio, a interação com você ainda proporciona contentamento que supera o mal-estar. Mas conforme as reflexões compulsivas persistem e a força que transmite se intensifica, a balança acaba pendendo. Cada interação proporciona um pouco mais de mal-estar, um pouco menos de contentamento até o ponto de virada onde a relação dominante se torna desfavorável. Agora, quando o aparelho toca e é você o primeiro sentimento dele, não é mais a impaciência alegre, mas suave apreensão. No momento em que enxerga seu nome numa comunicação, o primeiro reflexo não é mais abrir logo, mas postponar até reunir força sentimental suficiente. No momento em que reflete no próximo encontro, não experimenta mais empolgação, mas obrigação pesada. E esses sentimentos não se fundamentam nas suas condutas deliberadas. Você pode ser perfeitamente agradável nas interações, mas o condicionamento operando sob a percepção dele te relaciona aos equilíbrios sentimentais desfavoráveis que capta energeticamente de você. E a resposta involuntária dele, agora, é esquivação. Jung esclareceria que, uma vez esse padrão de condicionamento instalado, é extremamente complicado de desmontar, porque não se trata mais de determinação racional de te oferecer oportunidade. Se trata do organismo nervoso dele, que por repetição foi treinado a responder a você com esquivação protetora. Quanto mais esse padrão dura, mais a relação desfavorável é repetida, mais se estabelece intensamente. O que torna essa transformação especialmente trágica é que, mesmo se você acabar realizando o empenho interno, mesmo se resolver os espaços vazios que produziram as reflexões compulsivas, mesmo se modificar radicalmente a natureza da força que transmite, ele pode persistir respondendo a você pela esquivação. Porque as antigas relações persistem operando involuntariamente enquanto não forem propositalmente desmontadas por multidão de novas experiências favoráveis, o que apenas é possível caso ele aceite te oferecer essa oportunidade. Aqui pretendo realizar pausa para te realizar pergunta que identifico há anos sobre esse tema. Você já identificou que quanto mais reflete em alguém, mais ele aparenta se distanciar, como se suas reflexões estabelecessem precisamente o contrário do que almeja. O que experimentou ao tomar percepção de que a natureza dos seus pensamentos pode configurar a condição mental dele de maneira imperceptível, mas intensamente prejudicial? Identifiquei que essa absorção pode ser ao mesmo período libertadora e dolorosa, porque esclarece padrões recorrentes enquanto revela responsabilidade. Caso isso ressoa em você, divida sua experiência nos comentários. Cada vez que uma mulher descreve essa dinâmica como reflexões compulsivas estabelecem afastamento, outras identificam que não estão sozinhas em ter destruído conexão por força mental não resolvida. Atingimos agora a quinta e última transformação, possivelmente a mais intensa e menos reversível. Transformação número 5, a cristalização de determinação subconsciente de não se investir e o bloqueio definitivo das comportas da alternativa romântica. Essa é a última e mais importante das transformações. No momento em que todas as transformações anteriores se acumularam, quando o mecanismo de vigilância está permanentemente ativado, quando a identificação dele de você está deformada, quando a oposição está potente, quando o padrão de esquivação condicionado está poderoso, a mente dele acaba atingindo o ponto de virada, onde determinação subconsciente é tomada, bloqueando definitivamente a alternativa de relacionamento carinhoso e intenso com você. Você é deslocada para a categoria mental de parceiras não viáveis no plano sério,
Uma vez essa determinação subconsciente cristalizada, é quase impossível revertê-la. Jung mencionava de comportas mentais que regulam a quantidade de investimento sentimental que autorizamos em direção a diversas pessoas. Para algumas, as comportas estão receptivas. Os sentimentos circulam livremente. O investimento cresce naturalmente. O afeto pode se desenvolver. Para outras, as comportas estão meio bloqueadas. Companheirismo é possível, mas grande intimidade romântica é bloqueada. Para certas pessoas, as comportas estão totalmente bloqueadas e a pessoa é classificada como objeto não romântico, quaisquer que sejam suas características objetivas. Essas comportas não são reguladas por determinações racionais deliberadas, mas pela acumulação de experiências sentimentais, de padrões relacionais e de intuição sobre se essa conexão serve ou ameaça o bem-estar mental. Identifiquei que no momento em que uma mulher reflete de maneira suficientemente longa e compulsiva num homem, depois que todas as transformações anteriores tiveram um período de se solidificar, algo acaba clicando na mente dele. Uma determinação subconsciente que toma consigo mesmo. É como porta que se bloqueia sem ruído, alternativa que desaparece silenciosamente. Repentinamente, quando reflete em você, a alternativa romântica não existe mais. Não há mais curiosidade sobre o que poderia resultar. Não há mais envolvimento sentimental em explorar mais a conexão. Você foi reclassificada. Você passa da categoria envolvimento romântico potencial para a categoria conhecida, eventualmente companheira, mas definitivamente nunca mais possível parceira romântica. E assim que essa reclassificação subconsciente ocorre, as evidências externas ficam evidentes. Ele cessa de iniciar contato, não realiza mais projetos de futuro, incluindo você. Menciona de você para os demais, de maneira a mostrar claramente que não te enxerga em casal. Pode até passar a demonstrar abertamente envolvimento por outras mulheres sem se inquietar com seu sentimento. Porque na consciência dele, você não realiza mais parte das pessoas cujos sentimentos carinhosos ele deve levar em conta. Jung esclareceria que essa cristalização de determinação subconsciente é estrutura de bloqueio mental, maneira da mente de salvaguardar contra investimento sentimental adicional numa direção julgada doentia, não viável. Uma vez o bloqueio efetuado, o subconsciente dele estabelece barreira extremamente resistente à transformação, porque preservar essa barreira demanda agora menos força que resistir permanentemente à vontade de reabrir. E aqui está a realidade mais dolorosa nesse estágio. Não importa o empenho que você realiza em si mesma, não importa a natureza da força que modifica a transformação específica, precisa ocorrer não apenas em você, mas na estrutura mental que ele edificou a seu respeito. Essa estrutura, essa categorização, esse bloqueio de comporta é extremamente resistente à revisão. Principalmente se constituiu durante meses ou anos de experiência permanente, ocasionalmente depois de período muito longo de separação total, que permite que antigos vínculos se enfraqueçam se você volta radicalmente modificada e as circunstâncias externas se modificaram muito. As comportas podem se reabrir. Mas na maioria das ocasiões, uma vez essa transformação final ocorrida, as alternativas românticas entre vocês desaparecem realmente. Não porque não havia inicialmente nem afeto, nem compatibilidade, mas porque o mecanismo de reflexão compulsivo estabeleceu nele série de transformações mentais que tornam impossível persistir te considerando como opção romântica viável. E caso tudo o que experimentou até agora não fosse coincidência, mas lembrete, experimenta nesse instante o silêncio entre nós. É nesse silêncio que reside a realidade. Você escuta possivelmente essas expressões porque o instante chegou de compreender.
A incapacidade de cessar de refletir em alguém não é apenas caos sentimental individual, é potência efetiva que configura a condição mental dele, que estabelece nele transformações capazes de destruir totalmente qualquer alternativa de conexão futuro. Você não precisa mais utilizar subconscientemente o poder dos seus pensamentos e as consequências imperceptíveis, mas prejudiciais da fixação mental. Você não precisa mais permitir lesões não resolvidas destruírem a conexão por força mental que repele ao invés de atrair. Todos esses instantes em que não consegue dominar suas reflexões sobre ele, essa carência compulsiva de mantê-lo permanentemente na consciência apenas revela um espaço vazio interno que pede para ser resolvido. Carências que apenas você pode ocupar, receios dos quais apenas o empenho interno pode te libertar. Quanto mais busca dominá-lo pela meditação permanente, mais estabelece nele transformações prejudiciais. Mais o dano infligido, a alternativa de afeto autêntico fica irreversível. O caminho para a existência mental carinhosa passa necessariamente pela resolução das próprias lesões e espaços vazios. É cultivando completude interna que se cessa de precisar do pensamento como meio desesperado de segurar alguém. É tornando-se inteira novamente que você se torna verdadeiramente atraente, mesmo no silêncio. Persistimos nosso caminho juntos, mas eu precisava te emitir isso agora, porque ocasionalmente as expressões identificam pessoa precisamente no instante em que a alma está pronta para cessar de utilizar o pensamento como meio de domínio e passar a resolver as lesões que tornam esse domínio necessário. Hoje exploramos 5 transformações intensas que ocorrem num homem no momento em que você medita excessivamente nele sem conseguir se segurar. Identificamos como o mecanismo de vigilância sentimental se ativa e edifica proteções contra a força invasiva. Identificamos como a identificação dele, das suas características, se desloca sob influência da força de aflição. Exploramos como oposição subconsciente desperta e como surge a carência de recuperar a independência pelo afastamento. Tomamos percepção da maneira como o padrão de esquivação se condiciona por relações repetidas ao mal-estar. E finalmente compreendemos como determinação subconsciente de não se investir se cristaliza e bloqueia definitivamente as comportas da alternativa romântica. Mas aqui está a síntese devastadora de tudo isso. Cada uma dessas transformações ocorre não porque ele é superficial ou porque o afeto não é autêntico, mas porque a força que você transmite pelas reflexões compulsivas estabelece essas modificações involuntárias no organismo nervoso dele para salvaguardar a integridade mental contra o que é identificado como invasão energética, mesmo que essa invasão não seja proposital. Jung nos instruiu que carregamos responsabilidade intensa não apenas pelos comportamentos externos, mas pela natureza da nossa percepção interna. Porque percepção não é fenômeno isolado. É emissão efetiva que influencia, configura e estabelece impactos autênticos nos demais. E no momento em que não conseguimos cessar de refletir em alguém de maneira compulsiva, quando preservamos existência mental permanente, repleta de carências e aflição, exercemos influência intensa na mente dele que pode destruir inteiramente o afeto, mesmo que almejamos tanto. Portanto, caso você está aprisionada num padrão de reflexão compulsivo sobre alguém, caso não consegue escapar de reflexões permanentes e aflitas sobre ele, você possui determinação. Pode persistir seguindo esse padrão e persistir estabelecendo nele transformações que tornam a conexão cada vez menos viável. Ou pode realizar o empenho corajoso, que consiste em enfrentar e resolver os espaços vazios, os receios e as lesões que produzem os pensamentos compulsivos.
Modificar a natureza da força mental que te leva da carência para a completude da necessidade, para a gratidão, da tentativa de domínio, para a celebração da existência dele. E esse empenho não consiste em dominar reflexões pela vontade, mas em resolver as causas intensas que tornam esses pensamentos compulsivos necessários. Em primeiro lugar, ao encerrar essa exploração das transformações que ocorrem num homem, quando você medita excessivamente nele, identifico que compreender essas transformações imperceptíveis, mas intensamente autênticas, representa ao mesmo período poder e responsabilidade. Poder, porque revela que, pela natureza dos seus pensamentos, você possui muito mais influência do que imaginava. Responsabilidade, porque esse poder demanda de você empenho interno para que sua influência sirva o afeto ao invés de destruí-lo. Como mulher que compreende finalmente que a incapacidade de cessar de refletir em alguém não é fatalidade, mas indicação de lesão, que pode e deve ser resolvida para o bem dos relacionamentos futuros. Você possui agora as chaves para modificar essa força e se tornar novamente a existência que atrai naturalmente sem precisar ocupar a consciência do outro. Ao encerrar hoje essa exploração da potência imperceptível, mas prejudicial dos pensamentos compulsivos, identifico que apenas arranhamos a superfície da maneira como força mental configura a condição dos relacionamentos. Algo que nossa cultura, ainda muito materialista, possui dificuldade em reconhecer. Acabamos de abrir porta sobre a absorção de que pensamento não é fenômeno isolado, mas emissão efetiva num campo coletivo, estabelecendo transformações quantificáveis no objeto do pensamento. O território que estabelecemos aqui existe precisamente com esse objetivo: iluminar suavemente as dimensões escondidas da maneira como a percepção estabelece condição, como lesões não resolvidas sabotam o afeto por caminhos imperceptíveis, e que resolução interna não é luxo, mas carência para relacionamentos saudáveis. Caso esse caminho ressoa intensamente em você, caso realizou a experiência da tomada de percepção, ao mesmo período dolorosa e libertadora, da maneira como seus próprios padrões de reflexão puderam sabotar relacionamentos passados, então te convido a persistir essa exploração comigo. A cada novo vídeo, revelamos nova faceta dessa psicologia intensa que modificará não apenas sua visão dos relacionamentos, mas igualmente sua maneira de impregnar sua percepção de responsabilidade e benevolência. Se inscreva no canal caso ainda não realizou e ative as notificações para não perder nenhum vídeo importante.